Olá, hoje eu vou falar sobre Franz Fanon, esse quadrinho que foi publicado em 2023 pela editora Veneta. E o Franz Fanon é uma das vozes mais influentes quando é discussão sobre a negritude, sobre o antirracismo, o anticolonialismo. E aqui eu vou falar um pouco da história que se trata esse quadrinho e também um pouco sobre o filme Pantera Negra, porque é um filme da cultura pop que tem muitos elementos do Franz Fanon. Tanto o antagonista quanto o protagonista do filme são muito fanonianos. Acho que é interessante discutir as ideias do Fanon com algo da cultura pop. Mas antes de falar sobre tudo isso aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro Boa Cultura, que estou saindo faço algum quadrinho. Coisa dessa semana é Franz Fanon. Franz Fanon é um médico psiquiatra lá da Martinica. Esse quadrinho aqui, ele começa em agosto de 1961. São os últimos meses do Fanon, que ele tem leucemia, e ele vai se encontrar aqui na Itália com o Sartre, o Jean-Paul Sartre, o editor do livro dele, e a esposa do Sartre, que é a Simone de Beauvoir. O quadrinho se trata sobre esses últimos meses da vida do Fanon, que ele está terminando de escrever o livro Condenados da Terra, que o Sartre vai fazer o prefácio. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque tanto o Fanon quanto o Sartre são pensadores e eles divergem em alguns pontos. Aqui está o Fanon, o editor do Fanon, a Simone de Beauvoir e todo o Sartre. E o Sartre está aqui, ó. Então, eles divergem em alguns pontos, mas mesmo assim têm respeito pelo outro. Então, apesar de ter algumas discordâncias, eles também têm admiração. E isso aqui é bem interessante, né? Porque eles discutem sobre os pontos de vista dele e tal. E tem outras coisas bacanas que durante a conversa, eles citam o Fanon, ele cita um autor estadunidense, né? Ele cita tipo uns 4 livros dele, ele fala assim, o primeiro, o segundo, o terceiro livro são interessantes. Só que o último livro desse fulano, ele começa a falar sobre a discordância do último livro, que ele meio que se rendeu ao racismo nos Estados Unidos e tal. Então, eles começam a falar sobre coisas que eles gostam de autores e tudo mais, só que do mesmo ponto de vista da discordância deles, né? A história continua nessas conversas e também algumas lembranças do Fanon, porque é um livro do Fanon, né? Então, aqui, por exemplo, ele está numa guerra e o veículo dele é atingido que ele acha que é uma mina terrestre. Isso aqui é interessante porque eu já fiz um vídeo sobre HQs com minas terrestres, uma HQ do Batman, inclusive, e eu falo sobre a guerra colonial da África nesse vídeo, que aqui acontece a guerra colonial. Vou até colocar aqui a capa do vídeo, que foi nesse vídeo aqui, caso vocês queiram assistir depois, que eu falo um pouquinho sobre a guerra colonial e por causa das minas terrestres e tal. Tem um outro vídeo também de um quadrinho, que é o Gato do Rabino, que é essa capa. Eu também vou deixar o link aqui, que esse quadrinho também eu falo sobre a guerra colonial, porque acontece em uma parte da África que está tendo uma guerra colonial. Inclusive, eles encontram o Tintim. Esse quadrinho ele foi feito uma animação. Na animação aparece o Tintim também, o Tintim do Hergé. Mostra o racismo do Tintim ali. E eu falo uma coisa bem interessante sobre o racismo no Hergé. Eles usaram o quadrinho do Hergé para uma luta colonialista, né, de colonização mesmo. Então, mas aí voltando para cá, eu conheci o Franz Fanon através da minha esposa. Minha esposa ela fez um curso de mestrado em literaturas africanas de língua portuguesa. Ela estudava um poeta angolano. Porém, ela também teve que estudar alguns autores que falam sobre o colonialismo, o antirracismo e a luta que teve e tudo mais. E um dos autores que ela estudou foi o Franz Fanon. Então ela me comentava comigo algumas coisas do livro. Eu peguei até o livro que ela estava lendo, que era o Condenados da Terra, que inclusive é este livro que o último livro que o Fanon escreveu. Então, que é a trajetória da criação do livro, né, também. Eu li esse livro que eu achei muito, muito bacana, assim. Então eu conheci por causa desse estudo da minha esposa, né. Então quando eu soube desse quadrinho aqui, eu falei assim: "Poxa, que interessante", né. Então eu me organizei para comprar. Eu comprei na feira da Unesp, teve até uma feira da Unesp agora, que é geralmente no primeiro semestre, e a feira da USP, que é no segundo semestre. Eu comprei esse aqui na feira do livro da Unesp do ano passado, mas voltando pro quadrinho, ele mostra ele vai contando a história, ele conversando aqui com a Simone de Beauvoir, então ele lembrando do passado, né, ele na Argélia, porque a Martinica, onde ele nasceu, é um território francês. A Martinica fica no Caribe, só que a França, ela tem ainda colônias em muitos locais, ainda no século XXI. E a Argélia era uma colônia francesa também em África. Só que teve a Guerra da Argélia, para a Argélia conseguir a independência. E como o Fanon era um médico francês, embora tenha nascido na Martinica, né, da colônia e tudo mais, ele foi convocado pelo exército da França para ir como médico na Guerra da Argélia contra a França. Então ele ficou 3 anos como um soldado francês, vamos dizer assim, e ele atendia os torturadores da Argélia. Por quê? Como estava tendo uma guerra civil, que o pessoal estava querendo liberdade, queria que a Argélia fosse um país e não mais uma colônia francesa,
Quando eles pegavam essas pessoas, esses guerrilheiros, os soldados franceses começavam a torturar para saber onde que estavam as bases e tudo mais. E o que acontece? Ele, como psiquiatra, ele atendia esses torturadores. É muito dos Condenados à Terra, tem uma parte do livro que ele fala sobre isso. E as pessoas falam assim, poxa, né, é meu trabalho, né? Por que eu me sinto culpado se é meu trabalho estar fazendo isso? Ele começou a ver tanto horror e tanto descaso dos franceses que ele falou, e ele mudou de lado. Então, ele ficou 3 anos como francês, né, na Guerra da Argélia, e após o 3º ano, ele virou argelino. Então ele aqui até mostra uma carta de demissão. Então aqui você vê aqui a carta que o Fanon escreveu lá para a França, se demitindo e se aliando ao exército argelino contra a França. A história se trata sobre isso. Esse aqui não é um quadrinho assim que é tipo porta de entrada para a leitura do Fanon. Ele é apenas um pedaço da vida do Fanon e o encontro do Fanon com o Sartre, uma conversa desses dois e também um pouco da história do Fanon, sobre a história de vida dele e as coisas que ele escreveu. Então fala um pouco também no outro livro dele que é Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse aqui é um quadrinho bem interessante. E eu falei que eu ia falar sobre os Panteras Negras. Na verdade, sobre o filme Pantera Negra. No filme Pantera Negra tem muito elemento fanoniano, que isso aqui é bem interessante, porque pra gente entender o pensamento do Fanon, acho que seria mais interessante eu falar de parte do filme. Eu queria até colocar umas cenas do filme, só que se eu fizer isso, o YouTube me derruba, né, porque por causa de direitos autorais. Mas eu comecei a falar dos Panteras Negras, né? O Partido dos Panteras Negras, por exemplo, ele eram muito adeptos aos pensamentos do Fanon. Inclusive a Angela Davis, que é uma outra pensadora, ativista, ela também era do Partido dos Panteras Negras e também ela tinha muito adeptos aos pensamentos do Frantz Fanon. E uma curiosidade, já que eu falo do filme do Pantera Negra, os Panteras Negras, né, o Partido dos Panteras Negras, foram criados alguns meses depois que a criação do personagem Pantera Negra da Marvel. Eu soube agora, porque eu pensava que o Pantera Negra, né, o da Marvel, ele tinha sido criado esse nome e tal por causa do Partido dos Panteras Negras. Mas não, os dois foram criados no mesmo ano, acho que 66. Só que eu acho que o Pantera Negra, que eu fui em junho ou julho, que ele foi criado. E depois o Partido dos Panteras Negras acho que foi criado em outubro. Então não tem uma ligação assim. Indo pro filme, então, tem duas coisas muito bacanas, que é um que é o Eric Killmonger, que é esse fulano aqui, que seria o antagonista do filme, que a primeira vez que ele aparece como adulto, ele aparece assaltando o museu. Então ele até fala para a curadora do museu que ele vai tomar o que foi roubado. Então ele pega aquela lança feita lá com vibranium, que é um metal lá de Wakanda. Quando ele fala isso, ele não está falando apenas que aqui não é apenas um roubo físico, e sim também é como se fosse um roubo simbólico da identidade africana, que aquele artefato fica ali apenas para o deleite do olhar europeu, né, do olhar do colonizador. O colonizador apaga a história do colonizado, pegando esses artefatos culturais e expondo fora de contexto, apenas assim para tipo como se fosse um troféu de conquista, entende? Tem esse primeiro momento do Killmonger e depois o Killmonger ele vai lá para Wakanda, desafia o Pantera Negra e mata o Pantera, né? Ele joga o Pantera lá do penhasco e ele se torna o rei de Wakanda. Eu venci, e agora eu sou o rei que tem tecnologia o suficiente para dominar o mundo. Então eu vou ser o imperador do mundo. Já era o Império Branco, agora vai ser o Império Negro. E o que acontece? Ele que era um oprimido, ele vira um opressor. Só que ele fica na mesma lógica do opressor oprimido. Só mudou de lado. Ele quer se vingar do mundo todo que sempre teve esse racismo e tudo mais que ele sentiu, né, na pele mesmo. Né? O Fanon ele vê isso como uma revolução, só que incompleta. E a revolução completa a gente vai ver no Pantera Negra. Inclusive tem um termo do Fanon: se não tomarmos cuidado, o colonizado liberto pode simplesmente assumir os mecanismos do opressor. Então é isso que o Eric faz. Ele vira o opressor. O segundo ponto que eu acho que é interessante, personagem, que tem a ver muito com o Fanon, é o Pantera Negra. Só que o Pantera Negra, após ele ressuscitar. Por quê? O pensamento aqui do Pantera Negra seria um pouquinho mais complexo. O Fanon ele diz o seguinte, que o negro ele é alienado da sua própria identidade, porque o colonizador faz com que ele se enxergue como o outro. Por quê? Como o mundo é do colonizador, aquele que é colonizado, que seria o negro, ele se vê com o olhar do homem branco. Então ele nunca vai se ver com a sua identidade correta. Por quê? Porque está vendo com o olhar do outro. O olhar do outro é contra ele. Ele vai ser sempre contra ele também. E isso é muito falado no livro Peles Negras, Máscaras Brancas. Só que o Pantera Negra e todas as pessoas que moram em Wakanda, todos os wakanos, sei lá, todos os cidadãos de Wakanda, eles não têm esse problema. Que Wakanda ela nunca foi colonizada. Wakanda ela conseguiu se ocultar e se proliferar e tudo mais, com a tecnologia, com a cultura e tudo mais. Então você vê em Wakanda, todo mundo vive ali, é ótimo e tal. Eles não tiveram essa repressão toda que o Eric teve, que embora ele seja um filho de Wakanda, ele foi criado nos Estados Unidos, ele foi órfão, ele ficou órfão do pai e tudo mais. Ele foi criado com todo o racismo, todo o peso
que tinha num país colonizador. Então o Eric ficou com tudo isso. Quando ele enfrenta o Pantera, então, o Pantera ele vê pelos olhos do Killmonger que mata ele, todo esse ódio daquele que foi deixado para trás, daquele que sofreu racismo e tudo mais, aquele que teve a sua identidade destruída e ele teve que recuperar. Quando o Pantera renasce, um pouco antes de ele renascer, ele tá lá no plano ancestral, que ele se encontra com o T'Chaka lá, que é o antigo Pantera Negra, que é o pai do T'Challa, né, que é o novo Pantera Negra, e os outros reis, os outros Panteras Negras antigos, os ancestrais, e ele fala com o pai, vocês deixaram todos os outros para trás, né, deixaram toda a diáspora africana para trás. E diáspora é aquele que se dispersou, né? Então o Wakanda não faz parte da diáspora africana, porque o Wakanda não foi colonizado. E então ele fala assim, vocês omitiram, vocês sabem, vocês foram omissos contra os negros do mundo. Então a gente tem que mudar isso. Então quando o Pantera desperta, ele desperta como um novo homem. E o novo homem é um termo do Fanon, que ele fala que o novo homem, ele não evolui sozinho, ele evolui no coletivo. O novo homem não é apenas o novo homem, também é a nova política, a nova cultura, a nova sociedade. Então o novo homem está nesse novo sistema, porque o antigo sistema é aquele que o Killmonger se tornou, o opressor, de oprimido opressor, oprimido opressor. E o Pantera Negra, até no final do filme, após os créditos, ele abre o Wakanda para o mundo, ele fala assim, a gente vai compartilhar a tecnologia, a gente vai... Então, ou seja, é uma nova sociedade, que depois a gente vê que no Pantera Negra 2 não dá tão certo assim, porque o mundo é muito colonizador, né? Então não tem muito esse olhar belicista e quer roubar e tudo mais, quer ainda colonizar, quer ainda... Mas voltando aqui pro Pantera Negra, pra gente entender o pensamento do Fanon, é essa coisa. Então, o Fanon, ele coloca esse novo homem, que até a gente pode pensar no Nietzsche. O Nietzsche, ele coloca o último homem e o super-homem, né? E até tem um filme também, pra gente usar a cultura pop pra explicar esses conceitos, que é o Family Jack, que é esse filme aqui, que no filme do Family Jack, só abre um parênteses, né, pra fazer uma comparação do novo homem, do Fanon com o super-homem do Nietzsche. No filme do Jack, ele faz uma referência direta ao Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, porque no Zaratustra, o Zaratustra ele sai e ele vai falar com os homens sobre o super-homem. O super-homem ele não busca aprovação e nem se contenta com o que existe. Já o último homem é aquele que é conformado, é tipo uma pessoa decadente, e o Nietzsche ataca muito a sociedade burguesa europeia, né? Então o último homem seria esse. Então o último homem é como se fossem os colonizadores, ou até os colonizados. E o novo homem, ou o super-homem, é aquele que supera isso. Porém, quando o Zaratustra fala isso, né, e o pessoal fala assim, a gente não quer esse super-homem, né, dá o último homem pra gente que a gente dá o super-homem pra você. Aí o Zaratustra sai puto, né, fala assim, pô, eles não entenderam nada. E a referência que tem no Sêmulo de Jack é que o Jack é o líder do Halloween, e ele encontra uma porta lá que ele vai pro Natal, e ele fala assim, puta, que é isso aqui? Maravilhoso. Ele fica vislumbrado com o Natal. Ele vê o Papai Noel e tal, ele fala assim, nossa, quantas cores, quanta coisa vibrante, quanta alegria. Ele fica tomado, ele fala assim, poxa, eu quero falar isso pros monstros, né? Quando ele volta pro mundo do Halloween e fala, cara, encontrei o Papai Noel, porque tem isso, tem as cores, tem presentes, e tem amor, e tem paz, e tem alegria e tal. Você fala, que merda é essa, né? E ele pega e fala assim, meu, é que a gente tá acostumado com o Papai Cruel e tudo mais. Ele começa a falar do Papai Cruel, que seriam os últimos homens. E aí o mundo fala assim, é isso aí, dá o Papai Cruel pra gente que a gente dá o Papai Noel pra você. Então você vê, é uma releitura do Nietzsche, né, que, né, nessa história. E a gente pensa assim e só pra falar do super-homem e do novo homem, né? O super-homem do Nietzsche é um homem que evolui sozinho, a evolução é solitária. Já o novo homem do Fanon, a evolução é coletiva, o que não evolui é apenas o homem, e sim a cultura, a sociedade, a política. Isso aqui é muito interessante. Eu acho que isso aqui é um quadrinho ótimo para ter uma biblioteca de escola. Não que eu seja ingênuo achando que tipo, os adolescentes vão querer ler isso aqui. Porém, se um professor que estuda sobre história, que fala sobre filosofia, fala sobre a negritude também, por exemplo, ele pode muito apoiar nesse livro e pode muito apoiar também no Pantera Negra, né, no filme, falando das ideias. Essa que eu acabei de dizer são muito fanonianas, né? São coisas do Fanon que é aproveitado no filme. Então, isso aqui é maravilhoso. Assim. Então, não sei se vocês conheciam. Isso aqui é um quadrinho bem interessante, porém, tem todo esse teor político, né? Então, não vai agradar todo mundo. Isso aqui não é uma biografia, mas fala sobre a vida, né? Os últimos anos de vida dele, porque ele tem leucemia. Ele morre em dezembro, se eu não me engano. É o que mostra os últimos dias do Fanon, né? Ele terminando de escrever o livro. E aí, na França, aqui na cama. E na França, a Simone de Beauvoir recebe a notícia, vai dar notícia pro Sartre, que fala assim, ó, Fanon morreu e tudo mais, em 6 de dezembro de 1961. Então, essa história acontece desde agosto até dezembro, e tem todo esse encontro desses pensadores também com algumas lembranças do Fanon durante a guerra e tudo mais, e, e por que a voz dele é tão influente, tão importante, tanto no anticolonialismo, quanto no antirracismo, quanto na negritude. Então,
É um quadrinho que eu acho muito bom, então a Veneta tá de parabéns. Ele foi escrito por Frédéric Sirier e desenhado por Romain Lamy, e é isso. Então eu já dei essa dica de, às vezes, esperar a feira da Unesp, a feira da USP para comprar uns quadrinhos. Geralmente a USP co a Geralmente a Amazon, quando tem essas feiras, ele também abaixa o preço de alguns livros e tal para concorrer com a feira e tal. Vale sempre a pena ir na feira, porque na feira sempre tem mais oportunidades, mas eu vou deixar o link da Amazon, caso você queira comprar pelo nosso link, ajuda nosso canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu joinha, o seu comentário, a sua inscrição. Quando você dá um joinha num vídeo, esse vídeo vai para pelo menos mais umas 5 pessoas. Então, curte, compartilha, se inscreve. Grande abraço, pessoas, e até mais.